Você já abriu a Bíblia, começou a ler, mas no final percebeu que não entendeu o que estava escrito ali? Isso acontece com muitas pessoas, tá? Então fica calma aí. Às vezes a gente quer sim ter um momento mais profundo com Deus, mas a leitura acaba ficando difícil e até mesmo confusa. Mas hoje eu quero te mostrar 5 coisas que pode facilitar não o seu momento de leitura, no momento de compreender o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e muitas vezes nós acabamos lendo ela como se fosse um livro comum, e isso pode ser um grande fator de nós não compreendermos o que está escrito aqui. Se você já passou por isso, eu já te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar 5 coisas que podem transformar o seu momento de leitura. A primeira coisa que eu preciso enfatizar aqui para você é a oração. Ore antes de ler a Bíblia. Por que eu preciso orar, Simone? A Bíblia, ela é inspirada por Deus e a gente precisa pedir ajuda do próprio Deus para que a gente possa compreender o que está escrito ali. E sem falar também que lá em Salmos 119, versículo 18, diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da lei, né? Então, quando você for orar, fala assim: Deus, abre os meus olhos para eu poder compreender o que a tua palavra quer me ensinar hoje, né? Deus, abre os meus olhos para que eu possa receber, através da sua palavra, um consolo, um conforto, a direção. Então, não precisa fazer uma oração bem complexa, faz uma oração simples e eficaz, que eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração e Ele vai te revelar a profundidade da palavra dele para você, ok? A segunda coisa, leia com calma e, se possível, em voz alta. Por que em voz alta? Porque o nosso cérebro compreende melhor as informações quando nós lemos em voz alta. E ler com calma nos ajuda a compreender o que a Bíblia quer dizer. Como eu mencionei para você, a Bíblia é a palavra de Deus e muitas vezes nós temos um péssimo hábito de fazer uma leitura corrida, né? Então senta, leia com calma, deguste das informações que Deus tá querendo te mostrar ali naquele momento. Deguste do momento, sabe? Deguste da presença do Senhor, deguste da palavra do Senhor sem pressa, né? Então leia com calma e, se possível, leia em voz alta. Por que leia em voz alta? Porque a gente às vezes está lendo baixinho e nossos pensamentos estão em outras coisas, as nossas preocupações. Então, quando você lê em voz alta, você reafirma ali no seu cérebro tudo aquilo que você está lendo, ok? A terceira coisa que eu quero falar aqui para você, leia o contexto, não isole versículo, pelo amor de Deus. Então, se possível, leia um capítulo antes e um capítulo posterior. A quarta coisa que eu quero enfatizar aqui para você é para você meditar. Olha só, Josué capítulo 1, versículo 8 diz: medita nela dia e noite. Como é importante nós meditar naquilo que nós acabamos de ler. Não tenha pressa, feche os seus olhos e pergunte: o que este texto está falando comigo aqui? O que esse versículo está me dizendo? Se você ficar confuso, leia novamente, leia com calma. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre ter um dicionário bíblico, é até mesmo um comentário bíblico. Vou deixar linkado esse vídeo aqui. Então, saiu desse vídeo, já vai lá, veja esse vídeo que a gente vai falar um pouco mais de materiais de apoios que vai fazer total sentido para você neste momento de meditação, de compreender o que a Bíblia está querendo dizer para você naquele momento sem confusão, tá bom? Mas voltando aqui, medite, feche os olhos e pergunte: Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer aqui? E eu tenho certeza que você vai ouvir, porque a voz do Senhor é inconfundível. Quando você lê, você vai ter certeza daquilo que Ele está querendo dizer para você. Então, pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? E comece a meditar nas frases que você leu, nos versículos que você leu, no texto que você leu, ok? E por último, tenha papel, caneta na mão. E eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas muitas vezes você parou para ler e não conseguiu escrever nada. E aqui eu quero te convidar a forçar a escrever alguma coisa. Nem que seja uma frase curta,
mas escreva. Olha só como que escrever é tão interessante que cientificamente é provado que quando você escreve, você reforça tudo aquilo que você aprendeu. Então, no seu cérebro começa a fixar melhor o conteúdo que você leu. Então, escreva. Se você não conseguiu meditar, escreva o que você entendeu, o que aquele texto está querendo dizer para você, o que aquele texto está se referindo sobre a guerra de Israel, por exemplo, sobre Josué ser forte e corajoso, por que Josué precisava ser forte e corajoso. Escreva ali, Josué precisava ser forte e corajoso porque ele iria estar à frente do povo de Israel, ele precisava ser forte e corajoso porque ele era jovem demais, Moisés tinha mais experiência, enfim, escreva ali o porquê que Josué precisava ser forte e corajoso. E isso vai te incentivar tanto a meditar, bem como a entender melhor o conteúdo e fixar no seu cérebro, tá? Então aqui, só para finalizar tudo aquilo que nós já falamos aqui nesse vídeo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar, né? Orar para a gente poder entender o que Deus está querendo dizer. Segundo, ler com calma e, se possível, ler em voz alta. Terceiro, leia o contexto, né? Não isole versículos, pelo amor de Deus. E quarto, medite, né? E cinco, por último, ter papel, caneta na mão para a gente poder fixar o conteúdo melhor no nosso cérebro, ok? Agora me conta aqui, qual dessas coisas você precisa praticar aqui? Porque eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre oração, papel, caneta na mão, mas alguma coisa aqui ainda precisava colocar em prática? Me conta aqui nos comentários, tá? Então, muito obrigada por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever, a ativar o sininho, porque assim que um novo vídeo for lançado, você vai ser notificado e abençoado em nome do Senhor Jesus. E também já te convido a deixar o seu like, tá bom? Graça e paz. Até o próximo vídeo. Tchau!